O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, queridos romeiros, nas bodas de Caná, um casamento, Maria diz: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. O que significa essa frase? Significa: eles não têm mais alegria e vida. Eles não têm mais vinho significa: eles não têm mais alegria e nem vida. Tá bom? Isaías diz: como a noiva é alegria do noivo, tu és a alegria de Deus. Todo cristão é a alegria de Deus. Então aqui está a mensagem de hoje. Presta atenção que o Frei vai dar a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é a seguinte: todo cristão deve passar da água para o vinho, ou seja, ser alegria e vida para as pessoas ao seu redor, tá bem? Ele vai repetir a mensagem: todo cristão deve passar da água para o vinho, ou seja, ser alegria e vida para a pessoa ao meu lado, ao meu redor, tá bom? E para sermos vinho para as pessoas que precisam, aí vem as 3 dicas escondidas no Evangelho. Primeira dica para a gente ser alegria e vida para as pessoas é ter atenção de mãe. Segundo, servir dos dons do Espírito. E terceiro, obedecer a Jesus. Ter atenção de mãe, servir dos dons do Espírito e obedecer a Jesus.
O Frei vai explicar essas 3 dicas para a gente ser vinho para as pessoas, tá bom? Nós vamos entrar nas leituras e vamos ver esses 3 conselhos para a gente ser alegria e vida para as pessoas. Primeiro, ter atenção de mãe. Olha, o Evangelho diz: a mãe de Jesus estava presente. Interessante que a nossa mãe também, a nossa mãe está sempre presente na vida dos filhos, desde a concepção até o dia que morre. Nossa Senhora está sempre presente quando a gente precisa, né? A mãe de Jesus estava presente. Como o vinho veio a faltar, ela disse a Jesus: filho, eles não têm mais vinho. A presença e a atenção de Maria foi providencial para que a alegria e a vida da festa não terminasse com a falta de vinho, né? Assim, o cristão deve ser uma pessoa sempre presente. O cristão nunca é uma pessoa distante, ausente das situações da vida, né? O cristão deve ser presente e atentar para aquilo que falta no coração do outro, que o faz perder a alegria e vida, tá bom? Deve ter esta sensibilidade, intuição de mãe, que percebe quando o filho está mal, está triste, tá bom? Então é simples, só perceber quando o meu próximo está triste e sem vida. Essa é a primeira dica, tá bom? Depois disso, deste passo, aí vem o segundo passo, que é servir dos dons do Espírito. O Frei vai explicar o que é isso. Olha, o cristão precisa colocar seus dons à disposição. Paulo diz isso. Paulo em 1 Coríntios diz: a cada um é dado o dom do Espírito em vista do bem comum, para que Deus realize tudo em todos. Sempre quando eu coloco algo de bom dentro de mim, partilho para deixar o outro feliz, isso é o dom, servir do dom. É Deus realizando ali a obra, tá bom? Agora, olha o que é interessante nas bodas de Caná, não sei se vocês perceberam, qual que é o personagem ou os personagens principais, sem a qual não haveria milagre? É Maria que falou que ia faltar vinho? É Jesus que fez o milagre? Não é nenhum dos dois. O personagem principal para que acontecesse o milagre são os empregados serviçais. Nas bodas, Jesus só pôde fazer o milagre, por quê? Porque os serviçais colocaram o dom de servir à sua disposição. O Evangelho diz: os empregados que serviam sabiam de onde vinha vinho, pois foram eles que tinham tirado a água, tá bom? Quando eu coloco os dons à disposição, eu alegro e dou vida ao coração do outro. Igual o Frei vai explicar o que é esse dom, colocar a serviço o dom que a gente tem para deixar o outro feliz. É simples, cada um pensa no seu. O que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para o meu próximo, para que ele seja feliz e tenha vida? O Frei vai repetir: o que será que eu tenho dentro de mim? Esse dentro de mim é os dons. O que será que eu tenho dentro de mim que eu posso partilhar para que o meu próximo seja feliz? É só isso, tá bom? Isso daí que chama os dons, servir de dons, tá bom? E para terminar, obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus não é assim fazer a vontade de Deus. Jesus mandou, a gente faz, não é isso. O Frei vai explicar o que é isso agora, presta atenção. Obedecer a Jesus. Maria disse aos serviçais: fazei o que ele vos disser. E os serviçais obedeceram às orientações de Jesus, né? Encheram as talhas de água. Nós também devemos encher as talhas de água, ou seja, o que significa encher as talhas de água? Significa você fazer o que você humanamente é possível fazer para que o outro seja feliz e tenha vida. Encher as talhas de água é fazer o que humanamente me é possível e depois deixar que Jesus transforme em vinho, fazer o resto. Então, obedecer a Jesus significa
atenção agora, obedecer a Jesus é ajudar o outro sempre com Jesus junto. Pronto, só isso. Isso significa obedecer a Jesus. Quando você vai ao próximo, que precisa de alegria e vida, você vai sozinho, você só vai encher as talas de água, não transforma em vinho. Quando você vai até o próximo, que está precisando de alegria e vida, junto com Jesus, de mãos dadas com Jesus, aí você enche as talas de água e Jesus transforma em vinho para a pessoa. Deu para entender? Isso é obedecer a Jesus, tá bom? É Jesus que transforma em vinho, dando alegria e vida ao necessitado, não eu. Às vezes, só um simples olhar, um simples sorriso, um simples abraço, junto com Jesus, carregado de Jesus, pode alegrar e reavivar a vida do meu próximo, tá bom? Se você sorrir, olhar, abraçar uma pessoa sem Jesus, não vai acontecer nada. A pessoa vai ficar molhada com as águas, das 3 taças de água ali, né? Quando você faz isso com Jesus, você oferece a água e Jesus transforma em vinho para a pessoa, tá bem? Queridos irmãos e irmãs, então, todo cristão deve passar da água para o vinho, ou seja, ser alegria e vida para as pessoas. Agora, pera um pouquinho, encosta aqui o ouvido, vem mais um pouquinho para frente, que vai falar bem baixinho, só para vocês, não para ninguém, para você. Às vezes, o meu próximo que está precisando de alegria e vida, às vezes é o próprio papai, mamãe que vive junto, às vezes é minha esposa, às vezes é o meu marido, às vezes é meus próprios filhos lá dentro de casa, tá bom? Não guardemos o vinho melhor para depois. Vamos deixar o vinho melhor para depois, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.